E aí, pessoal, nesta aula nós vamos estudar a equação de Nernst. Esta equação, ela permite com que nós calculemos a variação de potencial em função das concentrações. Porque a pilha, evidentemente, ela tem, o seu potencial. E nós podemos calcular esta variação de potencial em função da concentração. Isso porque, à medida que o tempo passa, que o tempo avança, a DDP da pilha vai diminuindo. Isso é uma coisa bem intuitiva, Conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo com a DDP? Ela vai caindo, vai sofrendo uma queda de potencial, tá? E aí, esse físico-químico alemão chamado Nernst, ele conseguiu deduzir, uma equação que relaciona a variação de potencial em função das concentrações, tá? E aí nós temos que ter um conhecimento, de nomenclatura. Não é nomenclatura, mas saber identificar o que significa, por exemplo, ΔE. ΔE é fácil. Delta significa que é uma variação. Então vai ser a variação do potencial da pilha em determinada concentração. Naquela determinada concentração, a pilha tem uma variação de concentração. Esta, pessoal, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, foi a grande contribuição de Nernst. Através dos cálculos matemáticos, logaritmos, não sei do que, ele conseguiu chegar a essa genial conclusão, de que ele poderia calcular, a variação do potencial em função das concentrações. Então esse ΔE é a variação, E do potencial da pilha numa determinada concentração. O ΔE0, por analogia, vai ser a mesma coisa, só que vai ser nas condições padrão. Então ΔE0, então delta variação, E de potencial, só que a variação de potencial da pilha, nas condições padrão, numa determinada concentração lá, que essa concentração é, no caso, nas condições padrão, tá? Bom, o N é o que? É a quantidade de elétrons transferidos, porque logicamente que isso envolve, transferência de elétrons. Então o N é essa quantidade de elétrons transferidos. O R é o nosso velho conhecido, a constante da lei dos gases, que vale 8,31 Joule por mol por Kelvin, tá? O T é a temperatura absoluta em Kelvin, tá? Então nós temos que ter esses conhecimentos, essas representações. Porque a pessoa chega, ela olha, ΔE, o que é ΔE? Ela olha, T, não, T ela sabe que é temperatura, Mas olha, sei lá, olha N, o que é N? N é o quê? N é o quê? É o número de elétrons transferidos. Então nós temos que saber o que significa cada um, dessas notações, digamos assim. O F, nós vimos na primeira aula, na aula de abertura de eletroquímica. Lembra do cidadão chamado Michael Faraday, que aos 22 anos de idade, ele era aprendiz encardenador, foi pro Royal Institution, não sei como diz, e lá ele se tornou o quê? Lá ele se tornou, não era aprendiz, ele se tornou assistente de laboratório de Dave. Enfim, aquela historinha que nós vimos, mas tá, não vamos fugir da aula, só para vocês lembrarem do Faraday, um grande estudioso, teve uma imensa contribuição, e tanto que ele tem a sua constante, chamada constante de Faraday, que é igual a 96.485 coulombs por mol. Pessoal, vários livros, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, ó, que é o More, esse livro aqui, por exemplo, dá para a constante Faraday 4,87. Se você pega, a Marta Reis, ela vai te dar esse valor de 4, perdão, desculpa, falei errado. O More, ele dá 96.487, com a terminação 7. Já a Marta Reis dá 96.485, ela já diminui 2. Agora, se você for pegar, o Brown, ele já, o Brown, se você for pegar o Brown aqui, ele já vai dar, se eu não me engano, o valor exato de 96.500 coulomb. Então, isso aí depende, você não tem que decorar, o exercício vai te fornecer esse valor, tá? Depois eu volto nessas observações que eu vou deixar para o final. Vamos para o que interessa, que é a equação de Nernst, Tá, bom, antes disso, eu disse o que mesmo? Que conforme o tempo vai passando, a DDP
D da pilha vai sofrendo uma queda, vai diminuindo. Não é isso que nós falamos? Né? Conforme diminui a concentração. Então, se alguém te perguntar, mas por que a DDP da pilha diminui? Tem alguma justificativa para isso? Tem. Por causa da concentração. A concentração diminui, então, consequentemente, a DDP da pilha também vai diminuir, né? Por exemplo, né, conforme diminui a concentração, mas é a concentração do que vai diminuir? Você fala assim, porque diminui a concentração. Mas diminui a concentração do que? A concentração dos cátions, né, da solução do cátodo, porque existe a solução que está contida no cátodo. Lembra que nós temos dois compartimentos eletroquímicos? Nós temos o cátodo e nós temos o ânodo, né? Dentro do compartimento do cátodo, né, nós temos o que? A solução do cátodo, que são os cátions, né? E essa concentração desses cátions que estão no cátodo, né, vai diminuindo com o passar do tempo, a concentração. E à medida que esta concentração diminui, né, ao mesmo tempo vai aumentar o quê? A concentração dos ânions do ânodo, tá? Bom, aí nós falamos que o Nernst, esse físico-químico alemão, né, deduziu uma equação que permite calcular a variação do potencial de uma pilha, né, em determinado instante a partir das concentrações em quantidade de matéria. Concentração em quantidade de matéria, né, é molaridade ou concentração molar, que a unidade é mol por litro, né? Tá? Bom, vamos tentar entender aqui. Olha só, nós temos a seguinte reação, né? A mais B formando C mais D. Cada um, né, com seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, o A com Azinho, o B com Bzinho, o Czão com Czinho, o Dzão com Dzinho. O que vai acontecer? Vocês vão pegar uma ficha, sabe aquelas fichas que vocês compram? Se vocês não tiverem, pega no papel mesmo, mas tente ser organizado de modo que você não perca isso aí. Isso é muito importante. Você pegar uma folha, tá? E aí, você vai copiar essa fórmula aqui. Você vai escrever nessa fórmula, nesse papel, essa fórmula. ΔE é igual a ΔE0 menos R vezes T dividido por N vezes F vezes Ln da concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho dividido pela concentração de A elevado a Zinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho, tá? Tem que decorar essa fórmula. Não é para deduzir. Nós não somos matemáticos, nós somos químicos. Nós temos que aprender a entender o raciocínio. Mas para isso a gente precisa das ferramentas matemáticas, né? E saber também efetuar as operações. Mas não tentar deduzir da onde que veio a equação de Nernst. Não. Saber, opa, a equação de Nernst é o quê? Equação de Nernst, você tem que raciocinar, você tem que pensar. Quando você entende o que você está escrevendo, fica mais fácil de você memorizar. Bom, eu sei que a equação de Nernst relaciona a variação de potencial. Opa, se é a variação de potencial, é o ΔE. Então você tem que saber ler também a notação, né? O que é a variação de potencial? A variação de potencial é ΔE. Opa, então você vai relacionar o ΔE, ele relaciona o quê? O ΔE, né, que é a variação do potencial numa determinada concentração, né? E o ΔE nas condições padrão. Então nós vamos ter o ΔE e o ΔE0. Então vai relacionar os dois. Mas evidentemente a equação de Nernst não vai relacionar apenas, unicamente, exclusivamente, né, a variação de potencial. Claro que a variação de potencial faz parte, mas não é apenas, né, a variação de potencial. É a variação de potencial, relaciona a constante, né, que nós vimos da lei dos gases, que é o R, relaciona o T. O RT tá fácil de decorar. A gente sempre viu naquela fórmula. PV igual a NRT. Não é NRT, é RT. Então, o RT tá aqui. Só que uma coisa diferente, nova, que nós vimos na primeira aula de eletroquímica. Lembra do N vezes o F? O que é o N? É o número de elétrons transferidos. Tem o F, que é a constante de Faraday. Então você vai raciocinando, você vai entendendo, né? Você vai conseguindo incorporar a equação de Nernst os conhecimentos que você tem. Você sabe que tem a ver o número de elétrons que são transferidos. Você sabe que tem a ver a constante de Faraday. Então, NF, né? Então você vai ter esses dois elementos novos aqui que a gente nunca tinha visto antes, tá? Vezes o logaritmo natural ou neperiano, né, das concentrações dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido, né, pelos reagentes, pelos seus coeficientes estequiométricos também, tá? Então, vê se dá para enxergar bem. Ó, mais uma vez só, eu vou relacionar o ΔE, que é a variação de potencial da pilha em determinada concentração. Eu não sei qual é essa concentração, por isso que ele fala determinada, porque eu não sei qual é. Tá? Vai ser igual a variação de potencial nas condições padrão, né, que é 25 graus Celsius, aquela coisa toda, menos
Aí você coloca isso aqui, aí menos o quê? Menos toda essa multiplicação aqui. Toda essa multiplicação. RT vezes LN de V, essa multiplicação e essa divisão aqui, certo? Tá? Vocês entenderam o que eu falei? Então é delta E igual a delta E 0 menos RT vezes LN disso aqui, dividido... Não, calma aí. Delta E é igual a delta E 0 menos RT dividido por NF vezes LN disso aqui, tá? Vai decorando por partes que você consegue, tá? Não é difícil não. Aí, vamos tentar entender. Só que os livros, eles não trabalham com o logaritmo natural. Não trabalham com o logaritmo neperiano. Natural, neperiano, tudo a mesma coisa. Eles trabalham com o logaritmo na base de 10. Então o que vai acontecer? Ó, considerando que o fator de conversão para passar de logaritmo neperiano para logaritmo na base 10 é igual a 2,30. Então o que acontece? Vamos jogar na fórmula aqui. Eu sei que o delta E é igual a delta E 0 menos o R, no caso é 8,31, é o valor desse R, é uma constante, né, vezes a temperatura, que no caso ele disse no exercício, tá? Ele supôs que a temperatura no caso é 298, né? Ah, porque é 25 graus Celsius. 25 graus Celsius é 298. Vezes o quê? Tá. Aí vezes 2,30. Por que ele multiplicou por 2,30? Porque eu quero converter de logaritmo neperiano para logaritmo na base 10. Por isso que eu multipliquei por 2,30, tá? Vezes, aí eu passei de ln para log. Aí isso aqui tudo eu mantive aqui, tá? Dividido por n, que o n que é o número de elétrons, que eu não sei quantos que eu tenho, vezes a constante de Faraday, que é 96.485. Isso aqui para Marta Reis. Para o Brau é 96.500. Pro Moore é o que? É 96.487. Então os livros eles são divergentes quanto a isso. Então, conclusão, o delta E é igual a isso aqui, que é o delta E nas condições padrão, que é o 0, menos, resolvendo tudo esse valor aqui, 8,31 vezes 0,98 vezes 0,30, dividido por 96.485, chegamos ao valor de 0,059, dividido pelo N, que está aqui embaixo, pelo N, vezes log da concentração de tudo isso aqui, tá? Bom, e aí nós temos 3 observações. A primeira observação, escreva aí no caderno, é importante, rodapé de livro, mas é importante, tá? Olha só, as concentrações de espécies, eu não sei se dá para enxergar, então eu vou repetir para vocês escreverem aí, escrevam aí. OBS1, que é a observação 1, concentrações de espécies em solução aquosa, concentrações de espécies em solução aquosa são expressas em mol por litro. Isso é bem intuitivo, a gente já está acostumado com isso, não é novidade, né? Mas é importante, né? Tudo é importante. Observação 2. Concentrações de gases são expressas em termos de pressões parciais, tá? E observação 3. Sólidos ou líquidos puros não aparecem na equação, tá? Então é isso, pessoal. Qual que é a equação de Nernst mesmo? Primeiro eu vou pensar. Equação de Nernst relaciona a variação de potencial com o que mesmo? Com a concentração. Então eu tenho que ter na fórmula, né, a variação de potencial, tanto numa determinada concentração quanto nas condições padrão. Então ΔE, que é numa determinada concentração, vai ser igual a ΔE 0, que também é a variação de potencial, só que é nas condições padrão, menos, lembra que tem que ter um menos, o quê? A R vezes T dividido por N vezes F, né? O R é a constante universal dos gases, que é 8,31 Joule dividido por mol dividido por Kelvin. O T é a temperatura absoluta em Kelvin, dividido pelo, né, N vezes F. N é o número de elétrons transferidos, F é a constante de Faraday, que pode ter vários valores, nós já vimos 3. O mais comum é 96.500, mas pode aparecer, né, apresentar para vocês aí 2 outros valores, 96.485 e 96.487, né? Isso aí é o N, vezes o F, que é a constante de Faraday, desculpa, falei besteira, o N, que é o número de elétrons, vezes o F, que é esses 3 valores que nós podemos encontrar, que são divergentes, aí vezes o Ln, né, da concentração dos produtos com seus respectivos, elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pelas concentrações dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Mas isso se for no logaritmo natural neperiano. Se nós passarmos para o logaritmo de base 10, nós temos que multiplicar por 2,30. Então vai ficar como a equação? Vai ficar ΔE é igual a ΔE 0 menos
R vezes T vezes 2,30, porque você vai converter para logaritmo de base 10, dividido por N vezes F, vezes o log, agora aparece o log, dividido, né, vezes as concentrações dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pelos pelas concentrações dos produtos, né, tô falando besteira, pelas concentrações dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Bom, é isso aí então, muito obrigado.